Fala, empresário, você tem uma reunião com o seu contador, ele traz a DRE, você olha, mas não consegue entender. Você olha, tem um monte de número, mas você não consegue interpretar o que aqueles números dizem sobre o seu negócio. Meu nome é Alexandre Ferretti, sócio da Iaroc Auditoria e Consultoria, e hoje eu vou falar para você sobre DRE. Mas não é DRE para contador, é DRE para você, empresário. DRE para não contadores. Esse vídeo eu vou separar em alguns tópicos. Primeiro, conceito sobre DRE. Segundo, eu vou te explicar que DRE não é fluxo de caixa. Você precisa separar uma coisa da outra. Depois, eu vou explicar DRE linha a linha, desde o primeiro tópico da DRE até o final, que é o lucro líquido, que é o que você, empresário, quer saber. Depois eu vou te explicar sobre a análise, a interpretação daqueles números, tá? O que você precisa fazer na hora de estudar a DRE. Depois, sinais de alerta para você, empresário. Quando você começar a saber, entender, interpretar a sua DRE, você precisa ficar atento a esses sinais, tá bom? Depois, perguntas que você, empresário, precisa se fazer quando estiver lendo a DRE. E aí, por fim, uma conclusão sobre esse assunto. Primeiro tópico, conceito. O que significa DRE? Puxa, essa sopinha de letrinhas, DRE, CMV, SG&A, o que cada um quer dizer? Primeiro, a DRE é a demonstração de resultado do exercício. É diferente de caixa, tá? Ela traz para você a visão do seu negócio sob uma ótica de competência. Então você sempre vai ouvir o seu contador dizer que tem competência e caixa. A DRE ela é construída sob o regime de competência. Poxa, mas o que significa regime de competência? Competência significa o momento em que os fatos eles ocorreram. Se você vende uma mercadoria, independente do prazo de recebimento, essa receita ela vai acontecer na sua DRE no momento que você vendeu, que você transferiu a posse da sua mercadoria para o seu cliente. Naquele momento, você emitiu a nota fiscal e entregou a mercadoria para o seu cliente, você vai reconhecer essa receita, independente do prazo de recebimento. Nesse momento, você entregou a mercadoria, você teve um custo de produção daquela mercadoria. Quando você produziu, ele ficou lá no estoque, lá no balanço patrimonial. É uma outra ferramenta. Mas quando você entregou e você teve uma receita, ela necessariamente precisa ter um custo. E aí você teve um custo. Então, é importante que você, empresário, saiba a diferença entre regime de competência e regime de caixa. A DRE é a demonstração de resultado do exercício que mostra o que aconteceu na sua operação no regime de competência, tá bom? Legal. Agora vamos entender linha a linha da DRE. Você precisa olhar a DRE como se ela fosse um degrau, uma escada com vários degraus, partindo da receita, que é a origem do seu resultado, até o destino onde ele foi consumido. O seu resultado ele se originou numa venda, mas ele foi consumido até chegar no lucro líquido, que é o que você, empresário, quer saber. O primeiro tópico aqui é a receita bruta, são as vendas, tudo aquilo que você auferiu de receita, de vendas, de faturamento. Depois você tem deduções, que são impostos sobre vendas, que são devoluções, e aí você chega numa receita líquida. Primeiro, receita bruta, deduções, receita líquida. Depois da receita líquida, você tem custo. O custo ele pode ser dividido em 3 blocos, vai depender da sua operação. Você pode ter os 3, tá bom? Na sua DRE aí, no seu custo. O primeiro, CMV, custo da mercadoria vendida. Se você pega uma mercadoria e revende, você tem uma CMV, um custo da mercadoria vendida. Se você pega matéria-prima, fabrica, industrializa, se a sua empresa é uma indústria, você vai ter um CPV, custo do produto vendido. E se você presta serviços, majoritariamente você vai ter custo com pessoal,
que é o fruto da sua prestação de serviço, que é um CSP, custo do serviço prestado. Depois do custo, você vai ter o lucro bruto, que é a equação de receita líquida menos custos igual ao lucro bruto ou margem de contribuição, que é o que importa você entender ali quanto de resultado sobrou para as despesas. Legal, você já entendeu até aqui a margem de contribuição, mas tem despesas operacionais, o aluguel da sua parte administrativa, que não está vinculado à sua operação, softwares, energia elétrica da parte administrativa, tudo isso são despesas operacionais. Despesa administrativa são esses gastos que a sua empresa ela precisou ter para fazer a operação girar, mas não está vinculado à entrega do produto, à entrega do serviço. Isso são despesas administrativas. Despesas comerciais. Você contratou uma agência de marketing, teve comissão, teve tráfego pago. Esses são gastos que nós chamamos de despesas comerciais. E despesa com pessoal. Você precisou contratar pessoal para a sua parte administrativa, para fazer o faturamento da sua empresa. Esses gastos com pessoal, encargos, tudo isso você vai classificar como despesas com pessoal. Depois, você tem despesas e receitas financeiras, que nós colocamos, via de regra, no mesmo grupo, tá? Ali na DRE, que você vai ter rentabilidade sobre aplicações financeiras, tarifas bancárias, taxa de cartão de crédito, enfim, isso são receitas e despesas financeiras. Até aqui, você tem um cenário da sua operação, mas ainda não é tudo. Você vai ter uma linha aqui de lucro antes dos impostos. Depois do lucro antes dos impostos, você tem o imposto de renda e contribuição social, que é aquilo que você vai pagar sobre o lucro da sua operação. E aí sim, você vai ter o lucro líquido. O lucro líquido, ele é o último degrau. A sua DRE, ela contou toda a história, desde a origem, o consumo, até chegar no lucro líquido. Então, perceba que tem vários fatores que podem consumir o seu resultado até você chegar no lucro. Agora, vamos falar sobre a análise da DRE, a interpretação desses números. Não adianta nada você olhar lá a DRE, mas não saber interpretar. A minha recomendação para você, empresário, é para que você possa interpretar e analisar por percentuais. Se você ficar muito preso a números, você vai cometer algumas falhas. Você precisa analisar percentual, tendência. Se você aumentou o faturamento, mas aumentou o custo, o seu lucro bruto, ele não vai aumentar. Se você ficar só preso ao número e preso à receita, você vai ter uma interpretação errônea da sua DRE. Então é importante que você faça uma análise de tendência. Despesa administrativa, por exemplo. Despesa administrativa, ela não pode passar de 10%. Em qualquer tipo de negócio, ela precisa ficar entre 8% e 10%, senão significa que você está tendo um gasto muito alto com coisas que não estão vinculadas à sua entrega, ao seu produto. Ainda sobre o lucro bruto, se você tem um percentual de lucro bruto, de margem de contribuição muito baixo para a sua operação, é óbvio que você vai ter que entender a sua operação. Se esse número é muito baixo, você pode ter dois problemas aqui. Ou você está pagando muito caro na sua mercadoria, ou a sua operação é ineficiente, que torna o seu custo muito alto, ou você pode ter problemas de precificação. Então, empresário, saber fazer essa análise de percentuais é importantíssimo porque ela vai revelar o que está acontecendo na sua operação. Uma outra análise que é muito importante é você analisar o seu comparativo da DRE, percentuais de um ano para o outro, de um período para o outro. Você pode pegar 6 meses, comparar com 6 meses, trimestre com trimestre, mas é importantíssimo que você avalie sempre as mesmas bases. Se você está avaliando 3 meses,
Você vai pegar os mesmos 3 meses do ano anterior e comparar com esse ano. Se você está pegando 6 meses, você vai comparar 6 meses do ano anterior com esses últimos 6 meses desse ano. Então é importante que você faça essa análise comparativa, que é o que a gente chama de análise vertical e análise horizontal. Agora, empresário, eu vou te falar alguns sinais de alerta que você precisa ficar atento na hora de interpretar a DRE da sua empresa. Primeiro sinal de alerta: o faturamento ou a receita aumentou, mas o lucro bruto diminuiu, a margem de contribuição diminuiu. Significa que você teve custos acima do que você tinha antes. Você precisa ficar atento a essa situação para poder interpretar o que está acontecendo dentro da sua operação. Segundo sinal de alerta: as despesas cresceram mais do que a receita. Sua receita pode ter até aumentado, mas se a sua despesa aumentou mais do que isso, é um sinal de alerta. Você precisa saber o que está acontecendo dentro da sua operação e fazer uma análise bem detalhada de cada despesa. O que está acontecendo ali dentro do seu negócio? Será que não tem mato alto para cortar? O lucro com as receitas não recorrentes. É muito comum algumas empresas, principalmente SA de capital aberto, ela anuncia um baita de um lucro, mas aquele lucro ele decorre de uma receita que não é recorrente. Foi uma receita com venda de ativos, que a gente classifica como outras receitas, ou alguma coisa pontual. Você precisa saber se a sua operação, se o lucro da sua operação, ele decorre de uma operação normal do dia a dia, de vendas normais, mesmo que não sejam vendas recorrentes, ou se se o seu lucro líquido ele aconteceu por uma situação muito atípica. Esses alertas são importantíssimos para você ficar atento na hora de interpretar a sua DRE. Agora, empresário, eu vou te falar algumas perguntas que você precisa se fazer na hora de interpretar a DRE da sua empresa. Primeiro, o faturamento ele está aumentando em decorrência do quê? Quais são as linhas de lucro, de receita que faz o seu faturamento aumentar? Qual é o fato novo que você vai trazer para dentro do seu negócio para fazer aquele faturamento acontecer cada vez mais, aumentar cada vez mais? Dinheiro novo exige fato novo. O meu custo está aumentando em decorrência do quê? A minha margem de contribuição, ela está muito baixa ou está muito alta em relação ao meu faturamento? Eu comentei agora de pouco, mas você precisa ficar atento a isso. Se a sua margem de contribuição ela é baixa em relação ao seu negócio, pode ser que a sua precificação está errada. Então você precisa estar sempre se perguntando em relação às suas margens. Por exemplo, o seu juros, despesas com juros, ele está aumentando? O que está acontecendo? Dentro da sua DRE, linha a linha, você precisa estar avaliando essas despesas. Por que elas estão aumentando? Está diminuindo? Quais são as ações que você tem tomado para diminuir isso tudo? Para diminuir as despesas e aumentar o lucro da sua empresa? Uma coisa que você precisa avaliar todo mês é o orçado versus realizado. Você precisa ter um orçamento decorrente de um budget que você vai criar para sua empresa e você precisa comparar todo mês qual foi o resultado em relação ao seu orçado, que é o que a gente chama de orçado versus realizado. Essa avaliação vai ser muito importante para você poder melhorar o seu negócio cada vez mais. E você precisa tomar algumas ações. Você precisa sair da reunião da DRE não só com uma leitura da DRE, você precisa sair com ações. O principal da sua reunião de resultado não é avaliar o resultado, é sair com ações bem definidas do que você vai fazer para aumentar o seu lucro, para melhorar a sua receita, para diminuir custo, para diminuir despesa. A mensagem aqui não é só sobre ler e interpretar uma DRE, é o que fazer com ela. É saber fazer da DRE uma ferramenta que vai melhorar o seu negócio. Se você gosta desse assunto, se faz sentido para você ter essa análise, ter esse acompanhamento,
A Iaroc Auditoria e Consultoria já faz isso faz muito tempo para muitos clientes. Nós entregamos resultado, nós entregamos ouro na mão do nosso cliente. Ele consegue, por meio da interpretação dessas ferramentas, DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, tocar o negócio dele, tomar decisões mais coerentes, fazer uma melhor gestão da empresa dele. Se faz sentido para você ter esse acompanhamento, conte com especialistas, conte com os melhores, conte com a Iaroc Auditoria e Consultoria. Não existe acaso no mundo dos negócios.